queria agradecer ao Sr. Presidente da Academia de Marinha esta oportunidade para realizar esta conferência. Cumprimentar o nosso Vice-Presidente da Classe de História Marítima, o Sr. Almirante de Vicema, que já o gosto de estar presente, e ainda saudar todos os presentes. Isto era bom. Contrário. Pronto. Este será o nosso sumário. Falarei primeiro do propósito desta conferência, depois de algumas das particularidades do Oceano Atlântico, mas de uma forma muito breve, e depois entrarei nas partes mais substantivas, as questões da defesa militar naval e as questões de segurança marítima. Esta divisão é um bocadinho artificial, como sabem, as coisas estão interligadas, mas para efeitos de estudo pode ser útil. E terminarei com as considerações finais que têm assim um aspecto conclusivo. Portanto, o propósito da apresentação é importante para saber ao que vem. Eu vou tentar analisar de forma concisa o que é que se passa atualmente no Oceano Atlântico, nestas duas vertentes que já referi. O assunto é muito vasto e então eu terei que fazer simplificações e chamar a atenção apenas para aquilo que me parece que seja mais saliente. E depois expor alguns motivos de inquietação, porque o Oceano Atlântico é de todos os oceanos aquele que é mais pacífico, passo o nome, em termos de conflitos entre Estados. Mas, apesar disso, podem ocorrer problemas bastante graves no futuro e Deus queira que não. Então, umas pequenas e breves particularidades. A denominação do Atlântico tem origem na mitologia grega, do Atlas. O Atlas representa-se levando o mundo às costas, ou o universo. E não sei se isso tem alguma relação com dar importância ao Atlântico. O Atlântico, enfim, podia dar aqui muitos números sobre o Atlântico, mas vou evitar fazê-lo. Há várias maneiras de contar a sua extensão, mas é o segundo maior oceano a seguir ao Pacífico. A divisão norte e sul geográfica seria naturalmente o Equador, mas nós interessa-nos mais uma divisão política e para isso recorremos a alguns autores. Alguns consideram que o Trópico de Câncer é a melhor divisão, é o caso do professor Marques Guedes. Outros que o paralelo 16 Norte será preferível. Esta é na doutrina brasileira, o paralelo 16 Norte. O paralelo 16 Norte, para quem não sabe, não tem a obrigação de saber, mas passa pela ilha de Santiago, de Cabo Verde. Portanto, divide mais ou menos Cabo Verde ao meio. Logo, portanto, quando nós falamos de norte, estamos a falar deste norte e não do norte geográfico. Ora, o norte é certamente mais homogéneo, corresponde um pouco a grande parte daquilo que se chama o Ocidente, portanto, os Estados Unidos e o Canadá de um lado e depois os países atlânticos da Europa do outro, é bastante mais homogéneo do que o Sul, e no Sul o destaque vai naturalmente para o Brasil, pela sua grandeza, pela sua influência e até pela ligação a Portugal. Qual é o valor do Oceano Atlântico? Uma forma de atribuir valor é quais são os recursos que ele tem e que podem ser aproveitados e quais são os usos. E nós vais interessar bastante mais estes usos potenciais que oferece, porque é aqui que se faz uma relação com a parte da defesa e da segurança marítima. Dada a sua extensão, tem grande influência no clima, tem, como qualquer oceano, pesca que pode ser ao nível industrial, minerais, etc. Não vou preocupar aqui com minerais raros, etc. Portanto, há valores aí, mas o que talvez interesse mais considerar neste momento é que, e há muita gente que não sabe, que o Atlântico é dos oceanos o que tem maiores reservas de petróleo. Corresponde à volta de 40% das reservas de petróleo do mundo, naturalmente. E depois há uma série de números sobre o petróleo, sobre o shale gas, que não vamos passar por aí. Os grandes produtores de petróleo,
Nigéria, Angola, Guiné Equatorial, Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos são quase autossuficientes neste momento, mas eles, apesar de serem autossuficientes, eles ainda importam petróleo, porque há um problema com as refinarias, eles precisam de algum petróleo pesado. E a Europa, que, como sabemos, importa muito petróleo. Esta figura é bem conhecida, mas apenas para trazer aqui algum número da importância como via de comunicação e transporte, se nós somarmos os navios que estão permanentemente na costa portuguesa, ao longo da costa, e do Brasil, temos mais de 1000 navios, só na costa brasileira e nacional, permanentemente, digamos, a navegar. Os cabos submarinos também têm sido aqui muito falado, mas não podia deixar de referir, uma referência breve. Ligação Europa-Estados Unidos e ligações sul-norte, muito importantes em termos de internet, de dados, de transações financeiras, etc. E vamos começar um pouco pelo norte, não pelo Atlântico, mas pela influência. O Atlântico sofre grande influência do Atlântico e agora está, digamos, na ordem do dia as questões do degelo. E o degelo vai permitir, tem problemas também, mas vai permitir as passagens, as chamadas duas passagens que neste momento estão estudadas. Uma delas, as passagens estão ali marcadas, a encarnado a passagem noroeste e a verde a passagem nordeste. E esta passagem nordeste, a ser utilizada, poupa cerca de 40% do trânsito entre a China e a Europa. No entanto, eu reparei que há um certo exagero quando se fala do degelo, e que as passagens já estão abertas ou estão quase abertas, e não é bem assim. E eu, embora não sendo especialista, tive o cuidado de consultar o nosso Instituto Geográfico, portanto tinha certeza naquilo que vou dizer. A passagem de Nordeste, neste momento, só permite passagens cerca de 2 meses no verão. Em 2030, pensa-se que poderão alargar estes meses na passagem. A passagem do Noroeste é ainda mais restrita. Neste momento admite só viagens experimentais e a ideia que existe no IH é que talvez em 2050 haja passagens durante 2 ou 3 meses. Portanto, aquela coisa de estar quase aberto e vão vir muitos navios pelo Polo Norte para o Atlântico não é bem verdadeira, pode vir a ser. E isto é ainda, estas previsões se as tendências atuais se mantiverem, porque se houver uma regressão, nem isso vai aparecer. Isto implica também algumas disputas, porque à medida que há degelo, começa a haver disputas de várias ordem, nomeadamente de fronteiras. E é isso que nós vamos também aqui referir um pouco. Quais são, agora para o Atlântico propriamente dito, depois de falarmos nas suas aberturas, é que o Atlântico tem outra característica que eu me esqueci de focar, é que o Atlântico comunica com todos os outros oceanos. Isso é importante. Então, há uma série de disputas, eu também não vos vou amassar com isso, mas tenho ali uma longa lista. Há disputas de vária ordem, que estão aí ditas, mas há disputas entre os Estados Unidos e as Bahamas, o Canadá e a Dinamarca, de plataforma continental, uma série de países. Portanto, há uma série de, chamemos-lhe assim, pequenas disputas. E há uma maior, que já deu guerra, não é? Que tem a ver com o Reino Unido e a Argentina, não é? Lá no Sul. E se alguma destas disputas degenerar para um conflito, então as consequências serão graves, serão nefastas. E vou entrar então agora mais na matéria da defesa militar do Atlântico. Há muitos fatores a ter em conta relativamente, digamos, aqui à defesa militar, e aqui mais uma vez tem que haver simplificações, e a que eu escolhi foi deduzir dos principais intervenientes, né, quais são os seus interesses político-estratégicos e que têm consequências para o Atlântico.
portanto, com os Estados que têm presença na área ou que queiram ter. E é mais ou menos assim que eu vou abordar o assunto. Bom, os pontos-chave da defesa militar. Estamos a falar apenas de defesa militar naval, portanto, qual é a utilização em tempo de crise ou de guerra? Eu afasto a questão da guerra nuclear porque se rege por outros parâmetros e não teria interesse para esta comunicação, acho eu. Mas sempre direi que o Atlântico serve para trânsitos, enfim, e outras tarefas dos submarinos balísticos nucleares. Portanto, quer da parte da Rússia, quer da parte dos Estados Unidos, eles navegam muitas vezes no Atlântico, não é? E que, enfim, em caso de guerra nuclear, poderão largar os seus mísseis. Mas nós, como eu disse, não vou falar disso. Vou falar qual é o principal problema que, neste momento, a NATO e os Estados Unidos... Os Estados Unidos aqui confundem-se um pouco com a grandeza da NATO. É que a preocupação de manter as comunicações marítimas abertas, ou seja, para um lado e para o outro do Atlântico. Não só por causa do tráfego marítimo internacional, as importações e as exportações, muitos países não viveriam bem quando começam a falar das exportações, mas também para o reforço da Europa, que pode ser necessário em tempo de crise ou tempo de guerra. Mas esse é que é o problema que agora se vê. Perdão que eu ia passando aqui uma a mais. O problema dos submarinos. Há uma certa preocupação com o problema da presença dos submarinos russos no Norte Atlântico e há um artigo muito interessante escrito por um almirante americano, almirante Fogo, com 2 Gs, que diz o seguinte: podemos contar que neste momento estamos na 4ª Batalha do Atlântico. A primeira na Primeira Guerra Mundial, a segunda na Segunda. A terceira foi a Guerra Fria e esta também fria, ou seja, que não é guerra quente, ou seja, com armas, a fazer fogo. Ele diz que é a 4ª Batalha do Atlântico. É muito importante aqui a questão dos submarinos. Eu abri aqui um parênteses, porque é um assunto que eu tenho dedicado há algum tempo para referir o seguinte. Os submarinos surgiram cerca de 50 anos antes da Segunda Guerra Mundial. E neste momento já passaram 75 anos da Segunda Guerra Mundial. Nesses 75 anos, os submarinos evoluíram imenso. Os submarinos agora não têm nada a ver com os submarinos da Segunda Guerra Mundial. Vão muito mais fundo, são muito mais silenciosos, as suas armas têm enormes alcances e há os submarinos nucleares que não existiam. Não precisam de vir à superfície e há outros que também têm tempos de imersão muito grandes. Mas as armas anti-submarinas, ou seja, dos chamados forças de superfície ou em time antiaéreos, no meu ponto de vista, não evoluíram da mesma forma. Ou seja, há uma vantagem maior agora dos submarinos do que existia antes. E o problema da detecção e do uso das armas está muito mais facilitado para os submarinos, neste momento, com uma série incluindo os satélites, que podem ser neutralizados em tempo de guerra ou não, não sabemos. Mas há aí uma diferença. E, portanto, é preciso ter maior atenção aos submarinos. A importância deste gap, que dá por este nome, entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, porque os submarinos podem utilizar este trânsito vindos da Rússia, podem entrar no Atlântico, é o mais próximo, porque há profundidades muito elevadas ali. Os submarinos facilmente encontram profundidades da ordem dos 500 metros e mais para fazerem esta passagem. Depois, a China. A China parece um pouco desinteressada aqui do Atlântico, mas veremos mais adiante que podemos fazer uma leitura diferente. Enfim, não sei se... Ainda sobre os submarinos, eu tinha aqui um apontamento para falar
Em caso de guerra, muito provavelmente a navegação mercante seria completamente arrasada, e mesmo com proteção. E os navios de superfície não sabemos. O que é que nós encontramos ainda nestes pontos-chave? As potências nucleares estão todas a norte, portanto, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, né? E a sul temos as OPACas, que é uma zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, que não é uma aliança militar, mas nós falaremos um pouco mais adiante sobre isso. E finalmente, as importantes possessões do Reino Unido, que não é só as Falkland, é as Ilhas de Ascensão, Santa Helena, as Sandwich, há uma série de ilhas que são do Reino Unido, e a França, que tem a Guiana Francesa. Agora, este quadro é um quadro que mostra as principais marinhas do mundo, algumas não do Atlântico, realmente a Índia, que está ali por comparação, mas o que nós verificamos é que houve uma redução de número de navios, começando pelos Estados Unidos, embora ainda tenham, digamos, um número de porta-aviões que é esmagador relativamente aos outros, mas a China já está, digamos, a desenvolver de uma forma, eu diria, quase fantástica as suas forças navais. E depois temos países como o Reino Unido, a França, a Espanha, que são países, digamos assim, de marinhas médias, mas não grandes como... E a Rússia, lá está a questão dos submarinos, que é muito importante para a Rússia. E é que causa a tal preocupação. Um pouco sobre, então, a União Europeia. A União Europeia não tem forças constituídas em permanência, como tem a NATO. Pode, naturalmente, constituir forças, mas, embora não é muito fácil. A questão da União Europeia é que ela está bastante limitada em termos de capacidades, porque os seus Estados-membros, só a França é que é uma grande marinha e, mesmo assim, não está nos top 3 ou top 4. Depois existem umas marinhas médias, como a Itália e a Espanha, e depois marinhas relativamente pequenas, nos quais Portugal se... Portanto, a União Europeia, mesmo que os Estados-membros fornecessem muitos meios, tem dificuldade em imprimir, digamos, essa força. Em caso de necessidade, isto também contra a União Europeia, muitos países da União Europeia pertencem à NATO e se houver uma situação de crise, se calhar podem oferecer os seus meios à NATO, preferencialmente, em vez da União Europeia. E depois, tem havido uma série de iniciativas. Uma delas é as cooperações estruturadas permanentes. Eu ainda hoje tive que fazer uma pergunta ali ao comandante de Sardinha Monteiro, já não sabia muito bem como era o estado disto, mas as cooperações estruturadas permanentes são projetos que estão a ser desenvolvidos na União Europeia, parece com algum sucesso, embora os projetos ainda não tenham visto grande parte deles à luz do dia, mas são projetos para equipamentos, para coisas de comando e controle, até uma corveta está a ser pensada. E a estratégia marítima da região atlântica não se debruça, embora não se debruça sobre a defesa militar naval, praticamente. E a NATO? A NATO, enfim, já referi há pouco, que pretende, até simbolicamente, tem que assegurar sempre a liberdade de ação no Atlântico Norte. A estratégia marítima da Aliança, que é relativamente recente, salvo erro, é 2011, fala-nos da dissuasão, da defesa e, enfim, e da segurança marítima, que é aquilo que também aqui nos interessa. Depois da invasão da Rússia na Crimeia, houve uma cimeira em Varsóvia em que a NATO deveria ter uma postura marítima mais musculada. De facto, também houve uma criação de um Joint Command Force em Norfolk, que está localizado com a 2ª Esquadra dos Estados Unidos e confunde-se um pouco também com ela, é verdade. A NATO quer manter as suas forças navais permanentes, como as chamadas Standing Forces, não é? Que são 4, e que estão normalmente sempre ativadas. A questão mas a NATO vai fazer operações navais no Atlântico?
Bom, isso é um assunto um pouco melindroso e eu penso que a NATO só se envolverá com grandes forças navais no Atlântico quando os seus interesses muito importantes possam estar em causa. Quanto aos Estados Unidos, bem, os Estados Unidos procuram sempre o domínio em todas as áreas. Neste caso, eles procuram o domínio submarino em áreas contestadas. Lá está a preocupação com os submarinos. E há muitas armas novas em desenvolvimento. Tanto quanto apurei, o mais prometedor em termos de guerra anti-submarina são os drones evoluídos que, aliás, não só os Estados Unidos, outros países estão a desenvolver. De resto, não há assim umas grandes novidades em termos de armas anti-submarinas. Os Estados Unidos pretendem, como se diz que os Estados Unidos têm de fazer uma viragem para a Ásia-Pacífico, e isso é verdade, mas o Atlântico tem interesse, como uma retaguarda segura, e há quem ache que, no fundo, os Estados Unidos querem equilibrar o Pacífico com o Atlântico. De facto, nós vimos a criação do AFRICOM, o Comando para a África, e a reativação da segunda esquadra, e depois, antes já tinha sido a quarta. A segunda esquadra tem como área de responsabilidade do Polo Norte até às Caraíbas, e a quarta das Caraíbas até Sul e até apanha um pouco do Pacífico. Uma novidade foi a estratégia cooperativa, ou Cooperative Strategy americana. Chegaram à conclusão que o controle do mar é impossível por um só país, e então é preciso uma cooperação com os Estados Unidos a todos os níveis, para que, enfim, se melhore essa parte do que os Estados Unidos não conseguem fazer sozinhos. Portanto, é com os seus aliados e países aliados e amigos. Quanto à Rússia, a Rússia parece seguir a tal estratégia de negação do Atlântico Norte, se for necessário. E para isso dispõe de uma força de submarinos considerável. 33 submarinos nucleares e 25 não nucleares. Mas uma boa parte destes submarinos já são submarinos bastante mais evoluídos, não são todos submarinos antigos. Há quem diga que uma boa parte que não estará operacional, mas de certeza que também tem muitos operacionais. E a elite da Marinha Russa é dos submarinos. Os submarinos é uma coisa diferente na Marinha, é uma coisa completamente diferente. Sempre fizeram isto os navios espiões e navios de investigação científica, que são usados de facto para fins militares. E aqui mais um toque na guerra nuclear, só para dizer que já tem 12 SSBNs, o que é uma força também muito, muito importante. Mais rapidamente, aqui para outros países, o Reino Unido, a França e outros, há interesses grandes destes países, das suas antigas posições ultramarinas. Reino Unido, França, Portugal têm interesses grandes na África Ocidental. Para o Reino Unido, agora a NATO tem uma importância maior, uma vez que saiu da União Europeia. Eu não acredito que eles venham a fazer qualquer tipo de cooperação com a União Europeia, pelo menos durante uns anos, enquanto esta coisa não ficar um pouco esquecida. E o problema das Falkland Malvinas, que não está completamente resolvido. De vez em quando a Argentina lembra-se de se falar no assunto, embora eu não acredite que a Argentina, enfim, pelo menos durante os tempos mais próximos, faça alguma ação contra essas ilhas. Agora, o que é que pretende a China? A China é sempre uma coisa muito difícil de entender. A China, há bocado esqueci-me de referir, a China, relativamente ao Ártico, declarou-se um Estado quase ártico. O que é que isto quer dizer? Eu não sei muito bem, mas quer dizer que tem interesses no Ártico. Isto não reconhece bases porque não foi ouvida. Mas é uma coisa um pouco estranha, um Estado quase ártico. O que é que pretende a China? O professor Tello, o nosso académico também, escreveu um artigo, mais ou menos isto.
Todos os poderes globais nos últimos 5 séculos foram simultaneamente os maiores poderes navais do seu tempo. E quando entraram em declínio, também perderam o poder naval. Ora bom, a China segue esta regra, que a China quer ser um poder global e já percebeu, também sabem ler o Mahan lá, que é preciso ter um poder naval muito hegemónico também, de certa maneira. E o ritmo de construções da China é absolutamente fantástico. Não há memória de que qualquer país em tempo de paz tenha construído desta maneira. Em 4 anos construiu o equivalente à Marinha Francesa. Parece querer chegar a 6 porta-aviões. Neste momento tem o 3º em construção. Admite-se por aquele estudo daqueles números que este ano que venha a ter cerca de 75 submarinos. Mas a China tem uma estratégia atlântica? Talvez ainda não tenha, mas há responsáveis chineses que falam no alargamento do espaço estratégico. E parece que pode ser entendido como o Atlântico. O certo é que a China faz dezenas de cruzeiros científicos no Atlântico. Neste momento, a China tem problemas graves no Pacífico, pelo menos para eles, e, portanto, está em primeiro lugar do que uma estratégia atlântica. Assim, só para dizer um pouco mais aqui do Norte de África, Marrocos, a Argélia não é um país atlântico, mas está próximo, mas não existem aqui grandes capacidades importantes, e para Marrocos menos, porque Marrocos nem sequer tem submarinos. E depois há um outro país chamado Portugal. O nosso conceito estratégico de defesa nacional dá uma importância ao mar e até à marinha, muito importante, mas isto não se tem-se traduzido nos últimos anos por um aumento do poder, estamos a falar de defesa militar, portanto, do poder combatente. O núcleo combatente da marinha continua a ser o mesmo, portanto, as 5 fragatas, 2 submarinos. Relativamente ao reabastecedor de esquadra, é uma grande vulnerabilidade não ter um reabastecedor já neste momento operacional. E depois temos a parte dos fuzileiros. Portugal não tem capacidade, mesmo com todos estes meios, digamos, operacionais, não tem capacidade para fazer operações ofensivas com alguma oposição. Mas isso é normal para um país desta dimensão. O que talvez seja menos normal é não dispor do reabastecedor de esquadra, não dispor do LPD, que está prometido há muito tempo, e a questão dos submarinos, já que dei importância aos submarinos. Os estudos que existiam na altura era que devíamos ter 4 submarinos, para garantir sempre pelo menos 2 operacionais. Depois do sistema de forças apareceram 3 e só se compraram 2. E Portugal, eu estive a fazer um pequeno estudo das encomendas de submarinos. Portugal é o único país europeu que opera submarinos neste momento que não tem um plano de substituição ou de aquisição de submarinos. Não há mais nenhum país europeu que opera atualmente submarinos com essa com essa falta. Já falei das vulnerabilidades mais importantes, mas falta uma. Mas esta tem que se dizer baixinho, que é para não se ouvir muito. Embora toda a gente saiba. É que Portugal só tem uma base naval. Uma base naval, onde estão grande parte das infraestruturas da Marinha, também estão nessa base naval. Isso não deixa de ser uma vulnerabilidade importante. Portugal, eu penso que foi uma iniciativa do Governo criar um centro de defesa do Atlântico. Agora mudou de nome para Atlantic Center, basicamente para combater e mitigar ameaças no espaço atlântico.
acho que não está muito bem definido este Atlantic Center. Eu tenho sinceras dúvidas que haja grandes resultados com este Atlantic Center, até porque, ao que parece, a União Europeia não gosta da ideia. E temos um centro de excelência que está já criado, digamos assim, no Instituto Geográfico, relativamente aos parâmetros para os ambientes de batalha. É um centro de excelência, ainda não tem a acreditação NATO, mas atrasou-se por razões da pandemia, julgo eu. E, claro, o valor das nossas ilhas não está aí escrito, mas é importante. E, para terminar esta parte da defesa, a questão do Brasil. O Brasil, a sua ambição é ser uma potência regional a nível do Atlântico Sul. E, de certa maneira, já é. Mas o Brasil tem um plano de renovação da sua marinha que é muito ambicioso, é tão ambicioso que eu até tenho dúvidas que consiga recuperar os seus submarinos e as fragatas, mas fragatas mais modernas, etc. Mas o Brasil lidera a tal Zopacas. As Zopacas, Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, tem alguma importância porque tem 24 Estados. Do lado do Brasil, Uruguai e Argentina, e na outra margem, praticamente todos os países a sul de São Tomé e até alguns a norte. Cabo Verde e Guiné-Bissau também pertencem às opacas. Portanto, há aqui uma liderança do Brasil relativamente a esta, embora ela não tenha um caráter militar naval, dado o seu nome, que é uma zona de paz e cooperação. Mas, de algum modo, o Brasil exerce a sua influência. E depois o Brasil tem um programa de submarino nuclear, mas este programa já deve ter uns 20 anos, ou coisa assim parecida. Continua a dizer que existe o submarino, que esse programa existe, mas de facto a evolução não tem sido grande. E eu duvido que o submarino nuclear apareça nos próximos tempos. Também construir apenas um é capaz de não ser uma ideia muito interessante, mas os brasileiros lá sabem. Então, vou passar à área da segurança e atrasei-me aqui um pouco. Vou passar um pouco mais rapidamente, porque esta parte é toda mais conhecida. Eu vou fazer uma abordagem só do security, portanto, das ameaças que são ameaças conscientes. E poderei fazer alguma generalidade sobre a área da safety, que tem caráter mais de acidente. O que acontece é que no Sul, só o Brasil e a África do Sul, e a África do Sul menos, podem responder, aliás, em ambas as áreas, não é? De safety e de security. As estruturas em África são, de uma forma geral, bastante frágeis, e mesmo a África do Sul também parece que os seus meios não estão nas melhores condições. Mas, portanto, a norte nós temos, a segurança marítima tem um padrão bom, digamos assim, nas Caraíbas assim, e na costa africana o padrão é relativamente baixo, como eu acabei de dizer, e há uma preocupação enorme com o Golfo da Guiné. Toda a gente fala sobre o Golfo da Guiné e nós também falaremos um pouco mais adiante. E também do crime transnacional que penetrou em África por, enfim, razões conhecidas, pelas dificuldades que a África atravessa. Portanto, eu vou-me concentrar aqui nas dificuldades do Sul, que é a África, em termos de segurança marítima, dizendo o seguinte: há uma série de tendências que agravam a situação em África e que agravam a situação em África com implicações na segurança marítima. O crescimento da população, que resulta em pressão para uma grande emigração e imigração para a Europa, é um problema muito difícil de resolver. As alterações climáticas, uns números que eu tenho é que previsões que no norte e no sul, até 2050, que a temperatura suba 3 graus em África. E isso tem consequências no acesso à água potável e a outros recursos.
Depois temos o Islão radical que se está a propagar em África, as grandes e enormes desigualdades que existem país para país e dentro dos próprios países. E tudo isto nos faz pensar que a situação em África se tende a agravar, logo a segurança marítima também tenderá a ser mais fragilizada. E muito rapidamente eu vou falar aqui do tráfico de drogas, porque toda a gente já conhece este assunto. Há um problema de infiltração destes cartéis com as autoridades de governo, polícias, etc., em África, o que lhes vai facilitar a vida. Há eventuais ligações ao terrorismo e o caso que é mais representativo para nós, que é o caso da Guiné-Bissau, que chegou a ser classificado como um narco-estado, ou seja, estava controlado pelos cartéis da droga. Esta figura mostra apenas digamos, a droga que vem da América Central e do Sul e como aquela passa para a Europa. Eles também, até um problema das metanfetaminas. Metanfetaminas, para quem não saiba, é um produto sintético, não é? E isto é um caso de uma fonte credível. Diz países onde há tráfico de metanfetaminas e laboratórios de metanfetaminas, ali corresponde à Nigéria, mais ou menos. A pesca ilegal, que assume valores assustadores em alguns países da África, há um cálculo que 30% da pesca a nível mundial pode ser pesca ilegal. Problemas da falta de fiscalização. As consequências com os animais que não se deviam pescar também vêm na rede, etc. E agora com a aquicultura surgiram também os problemas dos furtos na aquicultura e, portanto, é preciso protegê-la e à medida que se forem desenvolvendo, se calhar mais. A questão da emigração ilegal. Aqui umas setas que indicam quais são os trajetos seguidos, mas, como eu disse, eu acho que isto é um barril de pólvora, sinceramente, porque se continuar a aparecer aos milhares e milhares e milhares de imigrantes, não sei como é que o problema se poderá resolver. É que, no futuro, os traficantes também vão ter acesso a uma tecnologia melhor e, portanto, vão facilitar e iludir a vigilância na imigração ilegal. É um problema muito complicado e parece que haverá já uma rota entre Marrocos e o sul de Portugal. Não sabemos se instala ou não. Eu vou passar aqui o terrorismo. Não existe terrorismo marítimo ainda, nem em África ou na género. Mas há uma série de grupos terroristas que, mais tarde ou mais cedo, eu tento adivinhar que vai haver uma ação terrorista no mar, seja contra navios de cargas perigosas, seja contra navios de cruzeiro, e há maneiras relativamente simples de o fazer. Muito rapidamente, a ação contra os piratas, a ação dos piratas é bastante diferente da que existia no Corno da África, porque aqui roubam-se mais as cargas e fazem-se reféns do que propriamente sequestrar os próprios navios. Mas eu pedi para me fazerem este quadro da costa leste americana, mesmo assim ainda já é um número razoável de ataques, mas na costa ocidental de África as coisas não têm melhorado. E de 2019 para 2020 até houve um aumento. Se reparar... Perdão. Agora é este botãozinho aqui. Se repararmos aqui, a Nigéria que é a área... Nigéria, Benin, é de facto a área do Golfo da Guiné, onde surgem a maior parte dos ataques. Eu ia falar de ataques cibernéticos, o que ainda vou ter tempo. À medida que a internet se instala em África, ou se expande para a África, vai haver mais ataques cibernéticos. Eu tenho aqui uns elementos que colhi
de um célebre ataque que houve em 2016, que atacaram vários países, bancos, companhias de seguros, etc., etc., e depois tiveram que pagar resgates. E eles depois não falam muito disso, que é para não se ceder. E o célebre ataque em 2017 à Maersk, que provocou um prejuízo brutal. Eu tomei nota, só em estações de trabalho que tiveram que ser reinstaladas, parece que foram 45 mil. Quanto à União Europeia. A União Europeia, só praticamente na última década é que dedicou alguma atenção à segurança marítima e nota-se uma evolução, não é, da União Europeia em vários sentidos. Embora a sua estratégia marítima para a região atlântica e plano de ação não tem grande incidência, fala na vigilância, mas é mais para o desenvolvimento sustentável. Mas, de facto, está uma estratégia para o Golfo da Guiné, portanto, é a área mais quente, digamos-lhe assim, e houve aqui uma ação da União Europeia que é interessante, um acordo entre a sua agência de pescas com a agência de segurança marítima e com a Frontex que fala das imigrações. Não é? E, portanto, há aqui para um trabalho em rede que eu julgo que é interessante. E depois, as presenças marítimas permanentes, que é uma coisa bastante recente, que são presença marítima que a União Europeia impulsiona e existe já, projetos piloto. Não sei se algum já está a funcionar, mas sei que vai ser lançado no Golfo da Guiné. Quanto aos próprios países da África, existe, como sabem, uma União Africana que, estabeleceu uma estratégia marítima integrada africana, ou de integração africana, 2050, ou seja, é um projeto até 2050 e que não vale a pena irmos ponto por ponto, que se dedica a combater estas questões ligadas à segurança marítima, os riscos da segurança, riscos e ameaças da segurança marítima. Estados ambientais têm de facto uns centros de coordenação que já estão a funcionar em várias partes, mas o nível ainda é pouco elevado e mais, não havendo países com muitos meios em África, vamos falar da África Ocidental, também é difícil fazer omeletes sem ovos. Relativamente aos Estados Unidos, eu agora vou ter que acelerar um bocadinho, mas não muito. Os Estados Unidos, o Atlântico é um quadro geral de preocupação. Os Estados Unidos têm preocupações, de facto, com o terrorismo internacional e, quer dizer, interessa-lhes a cooperação para a África e a manutenção da estabilidade no Atlântico Sul. Portanto, aquela African Partnership Station é uma espécie de cooperação, de formação, de treino, etc., que tem vários projetos nesse sentido. Relativamente à NATO, a NATO não se preocupa muito com a segurança marítima no Atlântico, mas há uma cooperação com a União Europeia. A França, que tem interesses na África francófona e tem ações lá, como se fosse tipo de cooperação técnica ou militar, tal como o Reino Unido. E ainda agora uma palavra sobre a China. A China, enfim, teve aquela iniciativa que é muito conhecida, com o Belt and Road Initiative, uma parte marítima e uma parte, mas que não diz propriamente respeito ao Atlântico. A China, como é um país que exporta muito e também importa alguma coisa, tem interesse em que haja segurança quanto ao tráfego marítimo. Mas a China tem não podemos falar de uma Belt and Road para o Atlântico, mas tem interesses no Atlântico que é de apoio a vários países, que chega a oferecer meios ou vender,
e procura investir nos portos africanos, como procurou investir noutros portos na Belt and Road. Não é? Pronto. E há até parece-me que há um projeto em São Tomé de um porto de águas profundas. Isto aqui já falamos. A Espanha também tem os seus interesses na América Latina e depois há uma série. A Rússia não tem muito interesse aqui nesta área, naturalmente, mas a África do Sul, a Argentina e outros têm pouca relevância a não ser nas suas áreas costeiras. E chegamos ao Brasil. O Brasil já tem uma marinha capaz de manter a segurança marítima e agora com o seu plano de desenvolvimento naval. Aliás, eu falei ali de meios combatentes, mas o Brasil tem muitos meios a nível de patrulhas. Tem muitos meios. E o Brasil tem feito uma grande cooperação com a África. Tem parcerias, tem missões. Esta coisa, missões é mesmo uma missão que se instala no país. E se virem, por exemplo, os alunos que frequentam a Escola Naval do Brasil encontram uma série de países africanos, muitos de língua portuguesa, porque aproveita-se o facto de se... Estou quase a terminar. Falta-me só falar aqui de Portugal. Portugal, relativamente à segurança marítima, tem uma organização que eu chamei-lhe de complexa, para não utilizar outros nomes que podiam ser piores. É uma organização complexa. Eu acho que Portugal se deveria preocupar, para além das questões normais da fiscalização, da pesca, etc., que merecem, no meu ponto de vista, o terrorismo marítimo. Um dia Portugal há muitos navios com cargas perigosas e navios de cruzeiro que vêm a Portugal, e acho que essa é uma preocupação. A segurança dos sistemas ligados às atividades marítimas. Não sei se a segurança é grande nesses sistemas de segurança cibernética. E a questão da imigração ilegal, porque, ao que parece, se desenvolver uma rota de Marrocos para Portugal, isso pode causar grandes preocupações. Portugal não tem ainda uma estratégia nacional de segurança marítima, mas muita gente falou que devia ter e, finalmente, a Estratégia Nacional para o Mar incluiu numa dos seus projetos, chamemos-lhe assim, desenvolver uma Estratégia Nacional de Segurança Marítima. Não sei se neste momento já começaram a trabalhar nisso ou não, mas o Estado-Maior depois diz, se for preciso. É uma relevância da cooperação técnico-militar com os países de língua portuguesa e agora recentemente vi que em março deste ano Portugal firmou um acordo com Cabo Verde no âmbito da segurança marítima. E vou passar às considerações finais que, enfim, são um bocadinho o resumo com mais alguma coisa daquilo que acabei de dizer. O Atlântico é um palco de disputas ainda que se podem agravar e a presença dos submarinos russos no norte pode também causar preocupações. A China poderá ter interesse em se afirmar no Atlântico, é isso que eu queria dizer, dentro de um tempo que não é definido. Primeiro o Pacífico, mas o Atlântico está certamente na mira de um poder que se quer global. A resposta da NATO aos submarinos é os investimentos na guerra antissubmarina. Existem uns sistemas fixos de detecção de submarinos, o que os Estados Unidos estão a encarar a sua modernização. E, de facto, se a NATO tem receio dos submarinos eventualmente de uma oposição ou de um opositor, perdão, terá que investir nisso. A União Europeia talvez devesse prestar mais atenção às questões do Atlântico,
através de uma cooperação mais abrangente com a NATO. Esta cooperação com a NATO acho que ainda não está muito bem definida, no meu ponto de vista. O Atlântico é importantíssimo para o sistema global do tráfego marítimo e as perturbações que se prevêem, pensando que não vai haver guerra, é que sejam por por Estados, não Estados, perdão. Finalmente, a cooperação internacional é determinante, dada a necessidade da troca de informação. As grandes ameaças transnacionais em África são um enorme desafio e que não se resolve a curto prazo. Era necessário um maior empenhamento dos próprios países africanos e das suas organizações regionais, mas há uma série de problemas em terra que a África tem que, enquanto não forem resolvidos, as dificuldades são maiores. Os grupos étnicos, religiosos, terrorismo, crime organizado, etc. Relativamente a Portugal, eu acho que precisa de um planeamento estratégico para os assuntos do mar e mais alguns meios navais. Eu quando digo planeamento estratégico para os assuntos do mar, é uma maior fusão entre o planeamento de defesa, propriamente dito, da defesa militar, e da segurança marítima. E aí é que essa articulação, no meu ponto de vista, não é fácil e é deficiente. E eu costumo terminar com isto: Portugal deve impor-se nos fóruns internacionais como um grande país marítimo, isto é, Portugal, nos fóruns internacionais, deve apresentar-se como um país com uma grande zona económica exclusiva, com um potencial de expansão da plataforma continental muito grande e, portanto, um grande país marítimo que se pode desenvolver e que pode oferecer muita coisa aos outros, o seu poder funcional das ilhas, etc. Mas eu acho que esta é que deve ser a postura, não se apresentar como um pequeno país continental. Muito obrigado.